Olá, amigos e amigas. Vamos agora gravar a terceira parte da nossa aula deste sábado, dia 31 de outubro de 2020. Estamos estudando o livro segundo do Livro dos Espíritos, Mundo Espírita ou dos Espíritos. Capítulo 9, Intervenção dos Espíritos no Mundo Corpóreo. Estamos no item 4, Convulsionários. Estudamos apenas a questão 481. Eu precisei parar aí um pouquinho antes, com 8 minutos e pouco, a segunda parte. Vamos continuar agora. Questão 481A. De que natureza são em geral os espíritos que concorrem para essa espécie de fenômenos? Ora, são espíritos pouco elevados, né? Que vão estar buscando prejudicar de alguma maneira o irmão ou a irmã encarnado ali, né? Provocando então esses processos ditos convulsionários, né? Espíritos superiores, claro, não vão realizar esse tipo de ação. Questão 482. Como o estado normal dos convulsionários e dos nervosos pode estender-se subitamente a toda uma população? Ou seja, como isso é contagioso? É bastante complexo, né, de nós explicarmos. Então, a própria resposta aqui não é tão densa, mas vamos tentar aprofundar um pouquinho. Nós vivemos permanentemente em sintonia entre encarnados, entre desencarnados. Então, pessoas que estão, por exemplo, no estado de extrema irritabilidade, contagiam outras pessoas, tornam essas outras pessoas também irritadiças. O fanatismo provoca isso. Nós poderíamos aqui ilustrar, não está no Livro dos Espíritos isso, com inúmeros casos ao longo da história de líderes políticos e religiosos que fizeram uma verdadeira lavagem cerebral nas pessoas. No passado longínquo, no passado mais próximo e no presente, né? Então, parece que as pessoas perdem completamente, elas são contaminadas por um vírus e perdem completamente o bom senso. Olhando, né, aqui falando como professor de história, a gente olha e fala, mas como as pessoas naquele momento não percebiam, né, que esse discurso, que isso era absurdo? Não percebiam, como hoje em dia não percebem. Aqui não vai nenhuma crítica a nenhuma religião, nenhum político ou grupo político específico, mas vamos pensar de maneira geral, né? Quando pessoas seguem um líder religioso, vocês devem se lembrar de um caso, os mais velhos com certeza ouviram falar de um pastor, Jim Jones, que fez com que vários dos seus seguidores se matassem, né, ali na América Central. Tivemos outros casos, né, de suicídios coletivos. Líderes políticos, e aqui me perdoem citar um bastante famoso, né, o Hitler, que promoveu uma verdadeira lavagem cerebral na população alemã. É verdade que nem todos os alemães pensavam assim, é verdade que muitos seguiam essas ideias até por medo, enfim, nem todos estavam na mesma sintonia. Mas uma parcela significativa da população alemã entrou em sintonia com aquele pensamento. Pensamento de ódio, né? Um discurso de ódio, um discurso que tinha muito pouco de proposta e muito de crítica. Aliás, o discurso de ódio costuma ser mais ou menos isso. Me perdoem entrar num assunto sociológico aqui, mas é importante para nós espíritas entendermos isso, porque é a visão espírita, né? Afinal de contas, nós estamos aqui para amarmos o próximo como a nós mesmos. E quando Jesus falou isso, ele não falou assim, olha, admirame o próximo, mas se ele for de outro time de futebol, de outra agremiação política, de outra cor, de outra raça, aí você tem direito. Se ele tiver outra orientação sexual, aí você tem o direito de não amar. Foi isso que Jesus falou? Claro que não. Jesus falou para que nós amássemos o próximo, e todos são o nosso próximo. Se eu não entendi isso, eu devo então olhar e falar, puxa,
sei que devo, mas ainda não entendi. Mas as pessoas fanatizadas, elas começam a justificar, não, mas eu tenho direito de não amar esse ou aquele, porque esse faz isso, aquele faz aquilo outro. Realmente estão transbordando o ódio que tem em seu coração. Então são preconceituosas. Dá para imaginar Jesus preconceituoso? Dá para imaginar Jesus discriminando alguém? Dá para imaginar Jesus pregando qualquer tipo de violência? Então, se eu me digo cristão, eu não posso, com certeza, dizer esse tipo de coisa, pregar esse tipo de coisa. Não há exceção, é importante que a gente entenda isso. Não há exceção. Eu digo sempre, repito isso exaustivamente nos cursos, se eu me candidato à tarefa da doutrina espírita, de auxiliar o próximo, qualquer espírito que se comunique na reunião mediúnica, e eu sou dialogador em duas, eu vou atender, não me importa quem seja, qualquer indivíduo que sente na minha frente, lá na casa espírita para receber o passe, eu vou aplicar com o mesmo amor e carinho. Eu não vou perguntar qual é a orientação sexual dele, não vou perguntar em quem ele vota ou qual é a coloração partidária dele. Mas, Edmir, eu não tenho direito de ter minhas opiniões? Tenho, claro, tenho. É necessário, vivemos em sociedade, mas é importante que eu entenda que a minha posição só será conforme com a doutrina do Cristo, só será conforme com a doutrina espírita, se for de amor ao próximo, se for de perdão, se não for de ódio, se não for de qualquer tipo de discriminação. Qualquer discurso diferente desse, eu não posso atribuir ao cristianismo. Quantas vezes nós mesmos, em outras vidas, lutamos, matamos em nome do Cristo, fizemos as cruzadas, fizemos tantas, a Inquisição. Eu próprio tenho informações das minhas encarnações dentro da igreja, dos inúmeros desvios, que fiz com o poder dentro da igreja. Então, não é possível mais que eu cometa esse erro. É necessário que agora, finalmente, eu entenda que todos são meus próximos, que não há possibilidade de mudar, não há possibilidade de estar vacinado contra o processo obsessivo se eu não procurar me esforçar permanentemente para amar todas as pessoas ao meu redor. E aí vamos lembrar do texto do Evangelho: amai os vossos inimigos, porque os amigos é fácil, qualquer um faz isso. Um grupo de traficantes ali se ama, se protege. Um grupo de criminosos de qualquer espécie se ama e se protege, A máfia, uma das coisas que eles mais têm é autoproteção ali entre eles. Isso todo mundo faz. A questão é eu amar o que pensa diferente de mim, o que age diferente de mim. Essa é a máxima do Cristo. Então, continuando aqui, há essa contaminação, esse contágio, de pessoas por causa de pensamentos e sentimentos de lideranças, que é que ele usa a expressão convulsionárias, nervosas. Aí ele vai falar da insensibilidade física, leitura de pensamento, transmissão simpática de dores, que é comum nesses grupos aqui. Aí fala que essas pessoas estão em tamanha simbiose que elas ao mesmo tempo são magnetizadoras e magnetizadas. Então cria ali uma bolha, que aliás hoje se usa muito essa expressão, Se eu tenho determinado pensamento político, eu só recebo mensagem daquele pensamento. Se eu tenho determinado pensamento religioso ou torço para um time de futebol, eu só recebo mensagem daquilo. É a bolha, porque a inteligência artificial não vai dar tempo de eu dar aula, eu dou aula de geopolítica, explico isso, mas não vai dar tempo de fazer isso agora. Mas cria-se bolhas, a inteligência artificial só vai mandar para as minhas redes sociais, aquilo que ela sabe que me interessa. Então, se vocês quiserem uma outra hora, eu posso explicar com mais vagar essa questão. Qual a causa da insensibilidade física que se verifica, seja entre certos convulsionários, seja entre outros indivíduos submetidos às torturas mais atrozes? Essa é a pergunta 483. É um efeito que pode ser físico, inclusive, e pode ser também
como que exaltação do pensamento, como se houvesse um desdobramento. Eu vou contar as duas coisas. Tem um filme que chama Restoration, o Outro Lado da Nobreza, que conta a história da restauração monárquica na França, e em determinado momento lá eles estão, imagina, século XVI, se eu não me engano, XVII, que o filme se passa, eles estão engatinhando em relação à medicina e descobrem, né, abrem a cabeça do indivíduo ali, descobrem que se eles cortarem um nervinho ali, a pessoa não sente mais dor, porque é justamente o nervo que leva a informação da dor para o cérebro, né? Então aí eles podiam fazer cirurgia, então era a forma de anestesiar as pessoas. Então veja, aí é uma causa física, né? Existe até uma doença, né? Pessoas que não têm, por exemplo, essa comunicação do cérebro com o corpo e não sentem dor, o que é um problema, que ela pode pôr a mão no fogo ali, vai queimar, vai morrer e não vai sentir a dor. Você vai falar, nossa, seria ótimo. Não, né? Porque a dor é um aviso do nosso instinto de conservação, para que a gente possa cada um de nós possa se proteger aí. Isso seria uma causa física da insensibilidade à dor, mas a causa espiritual, que é o que mais nos interessa, é porque o indivíduo transcende o corpo. E aqui uma história belíssima que quem já leu o livro vai se lembrar. No livro Paulo e Estevão, quando Estevão, que era, entre aspas, aí, cunhado do Paulo de Tarso, né, livro, romance espírita belíssimo, ditado pelo Emmanuel, quando Estevão é apedrejado, ele não sente dor. Ele fala que ele sente o impacto da primeira pedra e não mais. Por quê? E aí é lindo, né? Porque fala que Jesus vem recebê-lo. Então o espírito de Estevão é retirado do corpo, né? E o corpo passa pelas agruras lá do apedrejamento, mas ele em espírito não sente mais nada, já está afastado. Então pode ter uma causa física para a insensibilidade à dor e pode ter uma causa espiritual. Aqui a questão 483 tem um comentário para encerrar a nossa aula, que fala dos casos de suplício, né? E aí fala do fanatismo, por exemplo, como pode os cristãos lá no primeiro momento eram levados para a arena, iam ser devorados por leões, iam tranquilo, com um sorriso no rosto, cantando. Você fala, esses cristãos são esquisitos, né? É porque existe essa sublimação do pensamento. Nem estou dizendo que isso é de todo bom, é um testemunho, sem dúvida, foi importante lá no início do cristianismo, mas nós cristãos temos o hábito de vermos um homem-bomba, por exemplo, morrer em nome do islamismo e falarmos que ele é louco. Mas os cristãos que sorriam também morriam em nome do cristianismo, esse é santificado. Cuidado, né? Temos que ter uma análise um pouco mais imparcial. As pessoas acabam morrendo em nome de uma causa que acreditam e às vezes matando em nome dessa causa, sendo que isso não é o caminho para a redenção. Lógico, às vezes não temos como, né? Como muitos cristãos morriam em nome do Cristo porque eram presos, não tinha como escapar, né? Não era voluntário, mas alguns se sacrificaram voluntariamente. Até que ponto isso também é correto? Encerramos a nossa aula por aqui.